Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 10ª aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. Nós daremos continuidade ao nosso capítulo 3 do livro 3, Argumentar e Comentar, páginas 57 a 62. E o item abordado é mais dois tipos de sujeito, o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. As atividades referentes a essa aula são atividade da página 57, mão na massa, páginas 60 a 62 e a ficha de atividades, páginas 33 e 34. Vamos começar na página 57 falando sobre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. A gente já viu, que os dois termos essenciais de uma oração são sujeito e predicado. Nós já vimos tipo de sujeitos também, como sujeito simples e composto. Falamos sobre o núcleo do sujeito e agora nós iremos estudar mais dois tipos de sujeito, o oculto e o indeterminado. Vamos começar analisando a tirinha a seguir. Quero começar um diário aqui, como um vlog. Será que alguém vai ver? Gravando. Será que quando em uma tirinha a gente diz desenhando? Bom, primeira questão. Por que o personagem ficou em silêncio no terceiro quadrinho? Bom, porque ele percebeu que só falando, gravando, ele não conseguiria gravar o seu vídeo. Então, ele ficou parado porque ele percebeu que falando, gravando, ele não iria conseguir gravar. Segunda questão. Em sua opinião, gravar vídeos e manter um vlog é fácil? Será que é fácil você estar gravando vídeos? Será que é fácil você manter um blog? Sim ou não? E por quê? Terceira questão. Releia o primeiro quadrinho. Qual o sujeito da oração? Quero começar um diário aqui como um vlog. Você pode circular na tirinha? Preste atenção, gente. Quando ele fala, quero começar um diário aqui, quem é que quer começar esse diário? Eu. Por que eu sei que é eu? Olha a terminação do meu verbo. Quero. Eu quero. Por mais que eu não coloque na minha oração, eu consigo determinar quem é esse sujeito por conta do meu verbo. Quero é eu quero. Mas eu posso circular isso na minha tirinha? Não. Por que não é possível circular isso na minha tirinha? Porque ele não está aparente na minha frase, Ele está oculto, tá bom? E quando ele fica oculto, ele não está aparecendo na minha frase, mas eu sei quem é por conta da terminação do meu verbo. Páginas 57 e 58. Quando você pergunta ao verbo quem é o responsável por sua ação, descobre quem é o sujeito. Bom, desde que a gente vem estudando sujeito e predicado, a gente sabe que a gente tem que encontrar o verbo da oração, perguntar ao verbo quem ou o que, e a resposta é o nosso sujeito. Mas muitas vezes esse nosso sujeito ele pode não aparecer na frase. Poxa, tia Elânia, ele não aparece na frase. Mas como é que eu sei que é ele? Por conta da terminação do meu verbo. Então, de acordo com a terminação, eu vou descobrir qual é o meu pronome pessoal do caso reto que vai estar relacionado àquele verbo. Lá no começo do ano, nós estudamos os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tirando eles, o restante é que serão os nossos sujeitos ocultos. Só que para descobrir, tem que saber a terminação verbal. Vamos continuar a leitura. Além do contexto que nos fornece informações, podemos descobrir qual é o sujeito, porque, como já sabemos, o verbo sempre concorda com o meu sujeito. Lembra da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Por esse verbo concordar com o sujeito, eu saberei quem é o meu sujeito, independente se ele está aparecendo ou não na minha frase. Assim, se o verbo está na primeira pessoa, quero, o sujeito que concorda com ele é o pronome da primeira pessoa. Quem é esse pronome? Eu. Então, quando o sujeito ele não está explícito, ou seja, ele não aparece na minha frase, mas é possível identificá-lo na oração, dizemos que ele é um sujeito oculto. Então, o meu sujeito oculto, ele é um sujeito que ele não aparece na oração, mas eu sei quem ele é por conta da terminação do meu verbo.
Página 58. O sujeito oculto, ele pode ser percebido quando? Então, aqui eu tenho duas situações. Primeiro, o sujeito é um destes pronomes. Eu, tu, ele ou ela, você, nós ou vós. Mas ele não aparece na oração. Poxa, tia Alane, e o eles? O eles é uma outra situação que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se a resposta do teu verbo for eu, tu, ele ou ela, você, nós ou vós, ele é um sujeito oculto, mesmo não aparecendo na frase. E eu vou saber isso pela terminação do meu verbo. Por exemplo, gosto de gravar. Quem gosta de gravar? Eu. Então, pela terminação, eu gosto, eu sei que o meu sujeito aqui, ele é eu. E como ele não aparece na minha frase, ele é oculto. Gravaremos um vlog no próximo verão. Quem é que vai gravar esse vlog? Quem gravará esse vlog no próximo verão? Nós, porque é nós gravaremos. Então, ele não está na frase, mas eu sei que ele é o nós e ele é um sujeito oculto. Segunda tópico, não é isso? Qual é a segunda situação do meu sujeito oculto? Ele não aparece escrito na oração do verbo em questão, mas ele apareceu no verbo anterior. Isso aqui vai acontecer principalmente, gente, dentro de um texto, né? Que você vai lendo o contexto ali e aí você percebe pelo contexto qual é a quem ele está se referindo. Lembra que eu falei para vocês que uma das técnicas de não repetir palavras dentro de um texto muitas vezes é omiti-la? Se você já citou aquele trecho, você pode omitir. E aí é o que acontece aqui. Mesmo ele estando ele não apareceu na minha frase, mas como eu já citei antes, eu sei quem é. Exemplo, você vai todo dia ao estúdio, mas sempre se esquece de trazer o meu microfone. A gente tem aqui dois verbos, o vai e o esquece. O sujeito do verbo ir é simples, você, né? Você vai. Quem que vai todo dia ao estúdio? Você. Mas quem é que sempre esquece de trazer o meu microfone? É o você também. Por quê? Porque ele já se referiu na primeira oração. Não é isso? Quem que sempre esquece? O você. Então, ele está aparecendo na minha primeira oração. Ele é oculto, mas eu percebo porque ele já apareceu na minha primeira oração. Observe outro caso. Contrata-se editores de vídeo para canais sobre histórias em quadrinhos e desenhos animados. Nessa oração, o sujeito não está explícito. E é possível identificar esse sujeito analisando o verbo e o contexto da frase? Será que vocês sabem qual seria o sujeito dessa frase, analisando aqui o verbo, o contexto? Contratam-se editores de vídeo para canais sobre histórias em quadrinhos e desenhos animados. Quem que contrata? Tá dizendo aqui? Não tá, não. Em algumas situações, não é possível identificar o sujeito da oração. Então, assim, em algumas situações, eu não consigo identificar o sujeito da minha oração porque ele não está explícito na frase, porque o meu verbo não me dá nenhuma resposta. Então, aqui a gente vai analisar duas situações. Primeira, se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, ele não é um sujeito que está aparecendo. Ele é chamado de sujeito indeterminado. Exemplo, aluga-se câmera de alta definição, vende-se esta casa. Então, quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do singular, que é o ele ou ela, né? Ele aluga, ela aluga, mas você coloca esse pronomezinho se, tá bom? Esse meu sujeito, ele é indeterminado. Segunda situação, o verbo está na terceira pessoa do plural. Lembra que eu falei que no sujeito oculto é eu, tu, ele ou ela, você, não é isso? Nós e vós, o eles, elas não entram. Justamente por isso. Porque o eles ou elas, eu não sei quem são. Eles ou elas, pode ser qualquer pessoa. Então, ele fica como indeterminado. Então, sempre que o verbo combinar com eles ou elas, ou seja, estiver na terceira pessoa do plural, ele é considerado indeterminado. Olha aqui o exemplo. Gravaram um vídeo sobre a 4ª temporada de Miraculous. Gravaram. Quem gravou? Eles ou elas. Então, indeterminado. E também vai ser indeterminado quando o meu verbo ele está no infinitivo. Quem é o infinitivo? É aquele que vai terminar com o R, né? Gravar, comer,
beber, subir, tá bom? Então vamos lá. Que divertido gravar vídeo sobre a HQ. Gravar, verbo no infinitivo, sujeito indeterminado. Nem toda oração com verbo na terceira pessoa do plural tem sujeito indeterminado. Tá? É preciso que o verbo não esteja relacionado a nenhum termo identificado anteriormente. Se anteriormente você identificar, na oração seguinte ele não vai ser indeterminado, porque ele já foi citado antes, tá? Então, nesse caso, ele não será indeterminado. Olha aqui o exemplo. Marina e Luísa têm um canal de vídeos. Gravaram vários essa semana. Quem foi que gravou vários vídeos essa semana? A Marina e a Luísa. Então, por mais que fossem elas, eu determinei antes, eu falei antes, então por isso ele não será indeterminado. Ainda que o sujeito não esteja explícito na segunda oração, ele é facilmente identificável como Marina e Luísa. Então não se trata, portanto, de sujeito indeterminado. Então, se tiver duas orações e a primeira responder o verbo da segunda, ele não será indeterminado. Página 60, mão na massa, primeira questão. Leia a notícia a seguir e observe as orações destacadas. O canal do YouTube faz sucesso e vira uma editora de quadrinhos. Seguidores viram clientes e comemoram a cada lançamento da editora Pipoca e Nanquim. A meta este ano é lançar 12 quadrinhos. Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeos sobre cultura pop em 2009. O sucesso não foi imediato. Levou tempo, foi trabalhado e aprimorado. Quando chegaram ao YouTube, o público cresceu e começou a participar mais. O sucesso no YouTube se tornou profissão quando Bruno Zago, Daniel Lopes e Alexandre Calari se tornaram diretores de quadrinhos. Os vídeos mostravam que eles entendiam e muito do assunto. Foram trabalhar na Mitos, uma editora que também presta serviço para a Panini, a responsável por publicar os quadrinhos da Marvel e DC no Brasil. E ainda os mangás como Dragon Ball, One Punch Man, por exemplo. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Recentemente, a editora ganhou uma sede própria. Os 3 deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Em uma conversa durante um evento de quadrinho, o Bruno Zago revelou a diferença entre ser funcionário e agora dono da própria empresa. Muda que na outra empresa eu não tomava decisão. Eu colocava a mão na massa, mas não decidia nada. Agora, com a nossa empresa, a gente que toma as decisões, a gente decide qual a imagem de capa, onde vai ser impresso, quanto vai custar, explica. Os vídeos no canal do YouTube são divertidos e informativos. Agora, quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo cada lançamento. Agora leia no quadro as frases destacadas e coloque o sujeito ao lado. Vamos para a primeira oração. Os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeos sobre cultura pop em 2009. Quem que começou a gravar vídeos, né? Sujeito aqui no caso é os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim. Próximo. Em 2017 fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Quem que fundou a editora Pipoca e Nanquim? Eles, os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim, são recuperados pelo verbo fundaram. Próximo sujeito. Os 3 deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Sujeito, os 3. Mas não decidia nada. Nesse caso, esse mas, quem é que não decidia nada? Eu. Nós sabemos porque a oração tem o mesmo sujeito da primeira. Eu colocava a mão na massa. Quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a dedo cada lançamento. Quem, no caso, né, gente? É os 3 integrantes do Pipoca e Nanquim, que são retomados pelos verbos lançam e prezam. São eles que lançam e prezam. Segunda questão da página 61. A gente vai relacionar as orações aos tipos de sujeito. Se for um sujeito composto, a gente vai colocar o item A. Se for oculto, o item B. Se for indeterminado, o item C. E se for um sujeito simples, item D. A editora ganhou uma sede
própria, tá bom? Então vamos lá. Quem ganhou uma sede própria? A editora. Então aqui é um sujeito simples. Bruno Zago e Daniel Lopes se tornaram editores de quadrinhos. Quem se tornou um editor de quadrinhos? O Bruno Zago e o Daniel Lopes. Aqui eu tenho dois núcleos, meu sujeito ele é composto. Não acharam os desenhistas. Quem é que não achou? Acharam é o quê? Eles acharam. Então, ele, sujeito indeterminado. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Né? No caso aqui, em 2017, quem foi que fundou a editora? No caso aqui, é os meninos, né? Já tá oculto, não aparece, mas aparece na oração anterior. Então, eles fundaram aqui, no caso, é sujeito oculto. Terceira questão da página 62. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os adequadamente. Item A. A gravação junina acontecerá no dia 13 de junho. Sujeito, a gravação junina e há um sujeito simples, porque só tem um núcleo. Item B. Tive vários acessos no meu blog. Eu tive. Não aparece. Mas eu sei pelo meu verbo que é eu. Então é um sujeito oculto, eu. Item C. Receberam os artistas para a gravação. Eles receberam. Como é o eles, terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Item D. Marina chegou ao estúdio. Marina, sujeito simples. Item E. André e Camila gravaram ontem. André e Camila, dois núcleos. André, Camila, sujeito composto. Quarta questão. Imagine-se gravando um vlog sobre a dificuldade das provas escolares. Na gravação, você dará alguns recados para os colegas. Para isso, escreva a seguir uma frase fazendo uso do sujeito oculto e uma frase empregando o sujeito indeterminado. Então, vocês vão aí criar duas frases. Uma com sujeito oculto e outra com sujeito indeterminado. Agora nós iremos para a correção da nossa ficha de atividades, página 25. Primeira questão, a gente vai pintar de acordo com a legenda. Se for sujeito simples, vocês vão pintar de azul. Se for sujeito composto, vocês pintem de verde. Se eu ainda não tenho lápis de cor, posso colocar a legenda do jeito que está aqui? SS, SC? Pode, não tem problema. Item A é um sujeito simples. As meninas da turma gostam muito de fazer leituras interessantes. B, sujeito composto, que é os primos Leonardo e Felipe. Estudaram para as provas que aconteceriam nesta semana. Item C, sujeito composto, os cachorros, os gatos e algumas espécies de pássaros. Item D, sujeito simples. Com muito cuidado, os pais de Juan esconderam seu presente de aniversário. Sujeito aqui, os pais de Juan. Item E, sujeito composto. Enquanto brincavam no parque, aí que nós temos nosso sujeito, Luísa e sua prima. Então, encontraram as amigas da escola. Item F, sujeito composto. Algumas aranhas e cobras são venenosas. Item G, sujeito simples. A turma do 5º ano da escola Atitude participou de uma gincana na escola. Item H, sujeito composto. Os livros e os gibis da biblioteca da cidade são muito procurados pelas crianças. Agora a gente vai saber qual é o sujeito de cada uma, de cada item. Item A, meninas. No caso aqui a gente vai colocar o núcleo, tá bom, gente? Item A, meninas. Item B, Leonardo, Felipe. Item C, cachorros, gatos, pássaros. Item D, pais. Item E, Luísa, prima. Item F, aranhas, cobras. Item G, turmas. Item H, livros, gibis. Gente, de preferência, coloquem sempre com a vírgula. Não coloquem Luísa e prima. Por quê? Porque esse E vai estar presente na frase e ele não faz parte do núcleo. Então, coloca Luísa, vírgula, prima. Se tiver mais de um núcleo, separe-os com vírgula. Terceira questão da página 26. Complete as orações com os sujeitos apresentados no quadro abaixo. Item A. Carmen dirigiu bastante até chegar a seu destino. B. Os amigos Lucas e Júlio brincaram bastante na praia ontem. C. Os cachorros da vizinha latiram bastante por causa do barulho na rua. D. Os pais de Letícia compraram material escolar dela na papelaria do bairro.
Quarta questão, vocês irão criar 2 frases de acordo com as orientações. Item A, sujeito simples. Então, criem 2 frases com sujeito simples. B, 2 frases com sujeito composto. Página 27, primeira questão. Escreva uma resenha sobre o livro que a turma escolheu. No caso aqui, gente, como a gente não está se reunindo sempre para fazer esse tipo de atividade, vocês podem escolher um livro e escrever uma resenha sobre ele. Depois, vocês vão compartilhar para que a gente analise se as opiniões foram semelhantes ou diferentes. Então, assim, vocês vão criar aqui uma resenha de um livro qualquer que vocês já leram. Pode ser até uma HQ, não tem problema, certo? Vocês podem aqui estar colocando a opinião de vocês. Segunda questão. A gente vai ler as orações e reescrevê-las, transformando esse sujeito simples em composto. Cuidado com a concordância, gente. Olha aí, o nosso verbo tem que concordar com o sujeito e também com a concordância nominal, tá bom? O detalhe aqui eu coloquei uma sugestão. Quem colocou diferente, não tem problema. Item A. O livro sobre heróis fez sucesso na livraria da cidade e foi vendido para centenas de pessoas. Aqui é a minha sugestão. O livro e a revista sobre heróis fizeram sucesso na livraria da cidade e foram vendidos para centenas de pessoas. Item B. Alguns exemplares de livros podem ser feitos em um número pequeno e tornarem-se volumes raros. Sugestão: alguns exemplares de livros e gibis podem ser feitos em um número pequeno e tornarem-se volumes raros. C. Ana é uma menina muito inteligente e gosta de ler sobre vários assuntos, especialmente sobre os planetas do sistema solar. Sugestão: Ana e Thaís são meninas muito inteligentes e gostam de ler sobre vários assuntos, especialmente sobre os planetas do sistema solar. Terceira questão. Leia as orações e reescreva-as, transformando o sujeito composto em simples. A gente vai fazer o inverso da questão anterior. A gente vai agora tirar do composto e transformar em simples. Aqui também coloquei sugestões. Milena e Rafael emprestam livros de escritores brasileiros. Sugestão: eles emprestam livros de escritores brasileiros. Lembrando que Postiane ficou no plural, eles, mas permanece um núcleo só, eles. Item B. As revistas e os gibis comprados por Alex e seu irmão são organizados em uma prateleira em seu quarto. Sugestão: as revistas compradas por Alex e seu irmão são organizadas em uma prateleira em seu quarto. Item C. Na escola de Janaína, os professores, as zeladoras e os demais funcionários trabalham uniformizados. Vamos lá. Na escola de Janaína, os funcionários trabalham uniformizados. Item D. Juliana e sua prima participaram de uma feira de livros de sua cidade e compraram vários exemplares para lerem nas férias. Sugestão: as primas participaram de uma feira de livros de sua cidade e compraram vários exemplares para lerem nas férias. Página 29. Primeira questão, vocês vão escolher uma HQ que vocês já tenham lido, consultar as páginas e dar as seguintes informações. Item A, qual é o título da HQ? B, onde ela foi publicada? C, quais os personagens? D, o cenário, ou seja, onde se passa a história. Item E, os pontos principais dessa história. E no F, a opinião de vocês sobre essa história. G, a opinião sobre os aspectos técnicos da história, ou seja, cores, qualidade, Qual é a qualidade, as cores foram empregadas, estava tudo certinho, bonitinho, ficou harmônico. Vocês vão dar a opinião de vocês. Segunda questão, utilize os elementos que você preencheu na atividade anterior e escreva um comentário em relação à história que você escolheu. Terceira questão, agora vocês vão fazer uma ilustração a respeito da HQ preferida de vocês. Página 31, primeira questão. Agora é a vez de vocês criarem uma HQ. Não esqueçam do título, de planejar o roteiro, quem serão os personagens e o cenário onde vai acontecer essa história. Dividam o espaço abaixo da maneira que vocês acharem melhor para a criação de vocês.
Página 32, segunda questão. Agora você será o crítico de um HQ criada por alguém. Bom, como a gente não vai estar podendo compartilhar isso na sala, vocês podem aí pegar uma HQ qualquer e se tornarem o crítico delas, tá bom? Vocês vão comentar, fazer um comentário crítico dessa HQ que vocês escolheram. Terceira questão, tá? Você vai colocar no que essa história poderia ser melhor. Então, assim, vocês já leram o comentário crítico que vocês colocaram, agora vocês vão fazer diferente. Vocês vão colocar o quê? O que essa história poderia melhorar? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!